É muito comum que as pessoas que assistiram Dragon Ball Z na época não soubessem direito o que é o termo canônico e não canônico. Então, pra elas, quem assistia os filmes estava assistindo apenas de um complemento da história, sabe? Apenas de um formato diferente. Então, é muito comum que as pessoas já acabem vinculando vilões que não aparecem no Dragon Ball Super falando, ué, cadê esse cara? Por que esse cara nunca apareceu? Acaba ficando confusa, porque pessoas não sabem o que é a definição de filler ou não canônico, e por aí vai. E bem, Dragon Ball Z tem 15 filmes, 13 se você contar apenas os do Z sem Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza, e apenas 10 se você tirar os filmes do Broly, porque eles não vão ser importantes para esse vídeo. Porque o que eu quero fazer hoje é basicamente pegar todos os vilões dos filmes e tentar traçar uma maneira de incluir eles no Super, que é basicamente bolar uma backstory pra eles, uma forma deles serem interessantes de ser adicionado à história. A gente começa sempre com o primeiro, que é o Garlic Jr. O Garlic Jr. ele seria basicamente a mesma coisa do que ele tinha na época. O Garlic Jr. basicamente ele era um candidato a Deus da Terra, e tudo que eles têm que fazer é basicamente botar um selo em alguma parte do local onde Kami-sama ficava. O problema disso é que a justificativa de poder dele não seria tão interessante, porque se o próprio Kami-sama selou ele, não seria grande coisa. Então acho que para melhorar um pouco isso, eu deveria colocar ele como sendo um candidato de Kami-sama de algum outro planeta. Porque eu acho facilmente que, assim como a Terra, existem outros planetas que aceitam facilmente candidatos a deuses. Então tem que pegar um planeta onde basicamente a força seja elevada, ou até mesmo de outro universo, por exemplo, como se fosse do universo 6 ou algo do tipo, e botar ser um candidato a deus maligno que ele não conseguiu passar no teste, e ele foi banido para alguma dimensão, ou simplesmente foi selado. Então a maneira de incluir o Garlic Jr. é bem fácil. O segundo é um pouco complicadinho porque é o Dr. Willow. O Dr. Willow é um dos vilões mais patéticos de Dragon Ball Z. Ele é apenas um cientista maluco que se botou num robô gigante com o cérebro à mostra e ele quer roubar o corpo do homem mais forte do mundo. Então como você vai resolver isso? Bom, eu acho que você não resolve. É uma forma muito difícil de adicionar na história porque já é ruim originalmente. Eu botando então é pior ainda. Então vamos tentar aqui. O Dr. Willow da vez é o cientista mais genial de todo o universo. Porém, ele tem um corpo mórbido, podre e à beira da morte. Qual a solução dele? Ele e os capangas dele basicamente viajam pelo universo inteiro. É claro que na surdina, para não poder incomodar o Freezer e as outras pessoas, em busca de um corpo que ele consiga basicamente atender às suas condições, entende? Então basicamente ele vai ter que encontrar algum guerreiro Z, ele vai ter que usar esse corpo, ele vai pegar o corpo mais adepto a ele, e por isso essa vai ser a história dele. É claro que não é tão elevada quanto poderia ser, mas eu acho que é elevado bastante pro Super, sabe? Porque se fosse botar a versão do Z, não daria nem pro cheiro, sabe? Não daria pra adicionar no Super assim, então tem que forçar um pouquinho aqui, meu amigo. Agora o terceiro filme é o filme do Turles. Esse é um pouco fácil de fazer, porque é basicamente você pegar o filme do Broly e você apenas converter por Turles, sabe? Eu mudaria um pouco o visual do Turles. O Turles ele foi inspirado para ser uma espécie de Goku maligno, uma versão do Black 1.0, por aí vai. Só que eu mudaria a aparência do Turles, botaria ele ser similar ao Broly, não tão forte quanto o Broly, mas assim, eu botaria ele mais inteligente, eu botaria ele mais... E também eu botaria ele com formas diferentes, sabe? Sei lá, eu botaria ele com Super Saiyajin falso, transformações que acabaram aparecendo no Heroes, mas que acabaram não voltando pra Dragon Ball Super, essas coisas. Inclusive ele poderia ser o personagem que poderia ter o Super Saiyajin 4, sabe? Se fosse incluir nele, seria legal, porque se ele fosse parecido com o Goku, ele poderia ter o visual do Super Saiyajin 4, então seria legal. Apesar que o visual do Super Saiyajin 4 já é tão diferente da versão original do Goku, que eu botaria o Turles sendo uma pessoa diferente do Goku, pra não ter outro Goku parecido. E a transformação dele seria o Super Saiyajin 4, onde basicamente ele teria aquele cabelo Super Saiyajin 4, todo mundo acha bonito, etc. E seria bem legal. De novo, eu tô falando que não é tão interessante a maneira que eu falei, porque é difícil você incluir Saiyajin de novo na história, só se ele fosse do universo 6, mas eu boto assim por enquanto. O número 4 é o filme do Lord Slug. Pro Lord Slug, eu colocaria que ele é um sobrevivente do conflito que teve do planeta Saiyajin contra as forças dos Saiyajins do Freeza, que a gente viu lá no mangá, que no caso eles invadiram lá e tinha Saiyajins e Namekusendins trabalhando juntos. Basicamente o Slug seria um sobrevivente disso, ele sobreviveu por baixo dos cadáveres de todos os amigos dele que tinha lá, e assim ele conseguiu fugir. E basicamente essa seria a história dele, um Namekusendin vingativo que buscaria acima de tudo se vingar do Freeza e de outras pessoas. Inclusive tem muita gente querendo se vingar do Freeza ultimamente, né? Bom, o Slug seria outro. A história nunca é tão grande assim, mas é o que eu posso fazer por enquanto. O número 5 seria o filme do Cooler. Eu já adianto também o filme 6 do Cooler, que eu também não vou adicionar aqui, porque eu só tenho que adicionar o Cooler. O Metal Cooler não vai ser interessante de colocar, sabe? Basicamente, o Cooler, eu colocaria ele sendo um experimento do Freeza. O Freeza, ele não consegue ter filhos, basicamente. Apesar de ter o Kuriza na versão do mangá lá, do Nekomajin, mas vamos ignorar isso.
Então, o Freeza ele não consegue ter filhos. O que ele faz então? Ele faz basicamente um clone baseado no seu material genético e assim ele consegue fazer o filho perfeito que seria o Cooler. Eu sei que no original o Cooler seria o irmão do Freeza, mas... Como até agora não apareceu nenhum Cooler no Dragon Ball Super, seria estranho o Freeza ter um irmão do nada. Então eu colocaria o Cooler sendo apenas um filho dele, basicamente. Eu acho que eu já venceria em algum lugar, mas eu colocaria basicamente assim pra ser da melhor forma que pode colocar. O Super Android 13 é difícil de você colocar, sabe? Porque os Androids já foram destruídos há muito tempo. E colocar o Android 13 a essa altura do campeonato seria algo bem complicado. Então vou ter que usar a carta do exército do Freeza. A gente sempre fala que o Dr. Gero é um cientista muito acima do seu tempo porque o cara conseguiu fazer num planeta inóspito como a Terra, um planeta sem tecnologia a nível alto, essas coisas. E o exército do Freeza não conseguiu fazer nada. O Dr. Gero conseguiu superar o Freeza. Então basicamente o exército do Freeza teria uma pessoa muito inteligente. E essa pessoa super inteligente, ela conseguiria fazer 3 androides. Android 13, Android 14 e Android 15. É claro que eu não sei se eu colocaria a mesma aparência deles. Eu até posso colocar a mesma aparência, só que as roupas seriam diferentes, porque as roupas deles aqui são da Terra. Da versão dessa que eu criei, eu colocaria no caso sendo pra roupa do exército do Freeza mesmo, que é o que seria muito mais interessante, teria mais a ver. O bom que o Freeza... O legal disso é que o Freeza ele poderia ter o próprio exército dele. Como por exemplo, se você considerar que o Cooler lá que eu falei seria do time do Freeza, e teria os de Android também, que já teria um grupo do Freeza, então meio que seria os guerreiros Z, os guerreiros do Freeza, e por aí vai. Seria uma expansãozinha, basicamente. O filme 8 seria o do Broly, só que o Broly já tá no Super, então a gente ignora. O filme 9 é o do Bojack. Se você tá lendo o mangá de Dragon Ball Super, você vê que a gangue do Bojack ela é muito parecida com os Cheetahs, que no caso são pessoas que vendem planetas, sabe? E bem, o que eu posso fazer é basicamente colocar a gangue do Bojack como a mesma raça da gangue dos Cheetahs, entende? Só que eles seriam, no caso, um grau abaixo, sabe? Por isso que eles não apareceram no Dragon Ball Super, no mangá. Só que no caso eles seriam mais pessoas, tipo Saiyajins que invadem planetas. Enquanto os Cheetahs, eles cuidam das partes burocráticas, a gangue do Bojack, que são os Cheetahs mais inferiores, eles cuidam da parte de invadir mesmo e até vendem pros Cheetahs superiores. Seria alguma coisa tipo casa inferior e casa superior, sabe? Igual dos Hyugas do Naruto, por exemplo. O filme 10 é o do Broly, que também eu vou pular. O filme 11 é o do Bio Broly, que eu também vou pular. O filme 12 é o do Janemba. Bom, o Janemba é muito fácil de fazer, porque basicamente ele é uma massa maligna ambulante. E bem, o Dragon Ball já tem uma massa maligna ambulante, que no caso é o Kid Buu. Então basicamente você teria que fazer o Janemba ser uma espécie de Majin, sabe? Eu acredito que seria interessante porque eu colocaria o Janemba como uma espécie mutante de Majin, sabe? Eu gostaria de imaginar que um cientista ou alguém, no caso, tentou manipular ou com magia ou com ciência um pequeno resquício de Majin que tem, por exemplo, um pequeno DNA do Majin Buu gordo ou algo que sobrou do Kid Buu por aí, etc. E esse resquício, ele passaria por mutação no caso, e essa mutação seria o Janemba. Porque se você analisa, você vê que o Janemba e o Kid Buu, eles têm muita semelhança, os dois são malucos, os dois têm certa mobilidade no corpo, que eles podem se esticar, etc. Os dois podem se regenerar, essas coisas. É algo muito interessante. Então eu coloquei o Janemba sendo introduzido dessa forma. O Gogeta não precisa porque o Gogeta já apareceu, então o Gogeta a gente ignora. O filme 13, no caso, é o do Tapion e do Rildergan. E bem, essa aqui é um pouco complicada. E bem, se vocês perceberem, vocês veem que o Tapion, ele tem uma roupa muito parecida com os Saiyajins no caso. Então eu colocaria no caso, a raça do Tapion ser uma espécie de primos distantes dos Saiyajins. Só que em vez de ter a habilidade com os olhos, eles teriam basicamente uma força pura que eles têm dentro de si, uma espécie de força da aura. E essa força pura, ela traria a maldade do Rildergan, entende? O Rildergan, ele seria sempre aquele que iria atrás. Tanto que eu botaria a história que a raça do Tapion, eles sempre estariam se mudando de planeta em planeta, pra não causar problema para as pessoas que tem por lá, porque em algum momento o Rildergan sempre ia chegar lá e ia causar destruição onde estivesse. A um ponto que seria necessário que o Tapion, o irmão dele, selasse em si mesmo. Só que em vez de ele ficar selado na urna, ele ficaria sempre vagando em planetas por aí. E ele nunca ficaria muito. Então a tradição do planeta dele, que já estaria com poucos no caso, se manteria, porque seria basicamente o Tapion vivendo uma vida solitária pra sempre. E é claro que ia chegar o momento que o Goku e o pessoal ia ajudar ele, só que em vez do Tapion perder o Rildergan, ele vai se tornar a arma do Tapion. O Tapion, ele vai ter o poder de controlar o Rildergan, sabe? É tipo um Jinchuriki em Naruto. E seria a forma que o Tapion lutaria, porque o Tapion, ele tem um poder bom, ele tem o poder da aura, essas coisas que eu inventei. Só que
Além disso, ele teria esse poder do Hirudegan. Isso iria muito além, porque o Hirudegan é poderosíssimo. E com o Tatan somando o poder do Hirudegan, poderia até ter formas novas com isso. Sei lá, uma forma híbrida, por exemplo, seria alguma coisa que poderia desenvolver bastante. Mas essas são as formas que eu consegui inventar, basicamente, para os vilões terem suas introduções de Dragon Ball Super. É claro que a maioria não é boa, porque é difícil você introduzir coisas de Dragon Ball, porque... sei lá, é muito fácil você colocar, tá em algum universo, tá em um universo alternativo, tá em outro planeta, sabe? É algo bem básico, sabe? Mas eu nunca vi vídeo do pessoal tentando construir esses vilões de Dragon Ball Super, basicamente. E eu acho que seria uma ideia interessante, sabe? Eu não queria ver em execução, mas acho que pensando aqui com a gente é uma coisa legal. Se vocês acham que existe um personagem filler que vocês vão gostar de ver em Dragon Ball, eu posso fazer um vídeo também, eu posso ver o que eu posso fazer, eu posso teorizar aqui alguma coisa. Eu sei que esse vídeo não foi tão legal quanto poderia ser, mas eu quero agradecer por vocês terem visto, pessoal. Muito obrigado, tamo junto sempre, tchau e fui.